Eu já falei pra vocês algumas vezes que, como boa geminiana, eu gosto muito de diversificar. Viajo pra novos lugares, provo novos sabores, convivo com pessoas de diferentes culturas e lugares. E quando o assunto é investimento, eu não trato diferente. E uma das estratégias que eu uso para diluir o meu risco e garantir um bom retorno no médio e no longo prazo é a diversificação. No vídeo de hoje, vamos explicar a importância dessa estratégia, qual o momento ideal para começar a diversificar e como fazer tudo isso de uma maneira correta e segura. Olá, bem-vindos ao canal Poupador Inteligente, canal de quem aprende a montar uma carteira diversificada com menos risco e mais retorno. De nada! Thank you, Linus. A diversificação dos investimentos é a distribuição do capital em diferentes ativos do mercado financeiro, com o objetivo de diminuir o risco e aumentar o retorno no médio e longo prazo. É preciso entender que tanto o mercado quanto o cenário macroeconômico são muito voláteis, e que cada ativo reage de uma maneira diferente aos movimentos sociais, políticos e econômicos. Então, a diversificação vem para tentar tornar uma carteira mais rentável, otimizando sua performance e reduzindo a chance de cenários negativos. Mari, e quando eu devo começar a diversificar? Então, a diversificação, ela não é válida para quem está montando a reserva de emergência e para quem ainda tem pouco dinheiro. A reserva de emergência, ela tem que estar em um investimento com alta liquidez e baixo risco. Então, nessa situação, não temos que buscar diversificação, não temos que diversificar. E se você já tem a sua reserva de emergência, mas ainda tem pouco dinheiro, e nesse vídeo eu estou definindo pouco dinheiro como menos de R$1.000, a diversificação também não faz sentido. Ela começa a fazer sentido quando você passa a ter um pouco mais de R$1.000. A diversificação deve ser feita analisando e escolhendo ativos de diferentes classes, setores e geografias. Os ativos são divididos nas seguintes classes: renda fixa, ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos e moedas. E o peso que cada classe terá nessa carteira vai depender do perfil do investidor. Cada investidor está disposto a aceitar diferentes níveis de risco para obter diferentes retornos. O investidor conservador deve alocar a maior parte da sua carteira em ativos de renda fixa. Mas ele também precisa diversificar dentro da renda fixa. Não faz sentido colocar todo o seu dinheiro em tesouro direto, porque aí você vai estar 100% exposto ao risco governo. É ideal investir uma parte em títulos privados como CDBs, LCIs, e também deixar uma pequena parcelinha ali para investir em renda variável, para dar uma soltada, né? Soltar, dar uma soltada, quebrar o gelo. Gente, essa expressão eu uso muito, vocês vão ter que começar a entender. Os investidores moderados tendem a ter a renda variável e a renda fixa na mesma proporção, diversificando entre os títulos públicos e títulos privados na renda fixa e na renda variável, seguindo aquela lógica de diversificar entre classes, setores e geografias. E para o investidor agressivo, agora uma pausa. Tu é agressivo? Então foca nessa dica aqui. Focou? Papel e caneta? Para esse tipo de investidor, essa estratégia é uma das mais importantes, dado que a sua carteira está quase 100% exposta à renda variável, o que leva esse tipo de investidor a assumir mais riscos em busca de mais retornos. E isso significa que esse tipo de investidor deverá ter uma estratégia ainda mais focada em diferentes setores e geografias do mundo. Ai, Mari, eu acho que eu entendi. Então a lógica é diversificar bastante, sair por aí diversificando. Ai, adoro. Então, mais ou menos. Um dos grandes erros da diversificação é o investidor achar que tem que sair por aí diversificando e comprando um monte de ativo diferente, e com isso ele acaba pulverizando a carteira ao invés de diversificar. Um portfólio bem diversificado tende a ter de 15 a 20 ativos no máximo. Ao ter mais que isso, o investidor acaba pulverizando o retorno potencial dos ativos presentes nessa carteira. A diversificação nos ajuda a reduzir dois tipos de risco. O risco não sistêmico, que é esse que afeta setores específicos da economia, e o outro é o risco sistêmico. Esse tipo de risco envolve todo o sistema econômico de um país, e por isso impacta também o mercado financeiro. E nesse caso, estamos falando de
crise política ou uma queda acentuada no PIB por um longo tempo, por exemplo. Para reduzir o risco não sistêmico, os especialistas recomendam diversificar sua carteira em diferentes classes de ativos, o que seria ter uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável. A carteira, quando é construída dessa maneira, tende a ser menos volátil. Mas o que também vai definir esse controle de volatilidade é o seu perfil de risco. Como eu disse antes, tem gente que aceita mais risco para ter maior retorno e tem gente que não. Os especialistas também recomendam a diversificação setorial. E isso significa investir em empresas de diferentes setores da economia. E esse tipo de diversificação, como eu disse antes, vai te ajudar a se proteger do risco específico que acompanha cada setor. Vamos imaginar a indústria de plástico. Essa indústria utiliza derivados do petróleo como insumo. Então, uma alta no preço do petróleo acaba afetando o custo de produção, o que pode prejudicar as vendas e impactar no preço das ações no mercado financeiro. E se grande parte do seu dinheiro está aplicado nesse setor, você vai estar muito exposto a esse tipo de risco. Entendeu? Coisa fofa. Já o risco sistêmico é um pouquinho mais difícil. Ele, inclusive, é conhecido como não diversificável. Mas todo mundo sabe que eu sou a Mari maravilhosa e que pra mim nada é impossível. Quando eu falei que devemos investir em diferentes geografias, foi justamente pensando no risco sistêmico. Porque o risco sistêmico ele afeta a economia de uma nação como um todo. E ao investir em papéis de outros países, esse risco começa a ficar mais controlado. Principalmente se começamos a realizar aplicações em países com uma moeda forte, como o dólar, por exemplo. E para te ajudar a diversificar nesse sentido e conseguir investir em papéis de outros países, existem algumas opções super simples dentro do mercado financeiro brasileiro mesmo. E uma boa opção são os ETFs, ou fundo de índices, como por exemplo o IVVB11. Ele reflete o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Além disso, agora, todos os investidores brasileiros também têm acesso aos BDRs, que é uma forma simples de comprar ações de empresas estrangeiras dentro do próprio mercado brasileiro. E dessa forma, você pode comprar ações de empresas como Amazon, Disney, Microsoft, Apple, Facebook, e elas não serão impactadas caso o Brasil sofra uma crise política ou uma queda elevada no PIB por um longo tempo, por exemplo. Acho que consegui explicar um pouco a importância da diversificação e os pontos que devem ser considerados ao aplicar essa estratégia. Se você ainda tá com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, me chama no direct ou me manda uma carta através dessa coruja. Compartilhe esse vídeo com a galera para geral saber que a boa do momento é diversificar. Porque quem gosta de correr risco é adolescente, né? Adulto mesmo gosta de ver o dinheiro crescendo, crescendo e crescendo. Se inscreva no canal e não perca o próximo capítulo da Poupadora Inteligente.